Oi pessoal, eu tô aqui hoje com a minha Catleya intermédia. Essa aqui é uma Catleya intermédia que eu comprei ela é chamada como variedade Carnia, certo? Dentro das Catleya intermédia, a variedade Carnia, ela não é oficialmente aceita, por exemplo, para julgamentos e exposições, tá? Mas existe uma Catleya intermédia histórica, que a gente chama, que ela é bem conhecida, que é uma Carnia que foi encontrada no estado de Santa Catarina. E a partir dela, então, foram feitos cruzamentos já pra gente obter outras plantas dessa mesma variedade. Ela não atinge uma coloração tão avermelhada como, por exemplo, uma Cattleya purpurata carnea, que é bem vermelha, né? Quase uma cereja, assim. E então, oficialmente, as Cattleya intermédia, que a gente chama de carne, elas estão dentro de uma variedade que a gente chama de suave, certo? Então, essa aqui, ela é um selfie daquela Cattleya intermédia histórica que foi encontrada na natureza, aquela carne encontrada na natureza. E ela tá aqui agora, lindíssima, com esses botões florais. Mas eu trouxe ela aqui pra mostrar um pouquinho pra você sobre o crescimento de uma Cattleya intermédia, certo? Pra mostrar como é que funciona o crescimento de uma orquídea de desenvolvimento simpodial. O que é uma orquídea de crescimento simpodial, Délio? Tá, eu agarrei ela aqui agora para mostrar para vocês. As orquídeas de crescimento simpodial, elas têm um crescimento contínuo, onde a gente tem, então, um rizoma. Rizoma é esse caule que vai andando aqui na horizontal. Esse tipo de caule aqui, no caso, o caule das orquídeas é chamado de rizoma. Esse rizoma aqui tem um crescimento que a gente chama de reptante. Por quê? Porque assim como um réptil que vai se rastejando no solo, né, como por exemplo um lagarto ou uma serpente, esse rizoma reptante, ele também, se ele estivesse num tronco na vertical, ele estaria meio que rastejando na vertical. Aqui, como ele está num vaso, né, na horizontal, ele vai se adaptando então a essa posição horizontal do vaso. Nem todas as orquídeas conseguem se adaptar muito bem a essa posição de crescimento. Por exemplo, alguns oncidiums tendem a crescer para cima e fazer uma bagunça no vaso, as raízes não entram para dentro do substrato, então é porque elas não são tão adaptáveis perdão, a esse tipo de cultivo. Então, como é que funciona aqui? Essa aqui é a parte mais antiga dessa orquídea, tá? São os bulbos mais antigos que ela tem. Vocês veem que ele é até um pouquinho mais baixinho aqui, ele não floresceu, esse aqui conseguiu já florescer. Claro, essa parte aqui já foi cortada, a traseira mesmo da planta, onde ela começou a se desenvolver, que os pseudobulbos eram mais pequenininhos, ela já foi cortada. Isso aqui é um corte já dessa planta. Ela conseguiu então ir se desenvolvendo, eu plantei ela aqui com a traseira encostada no fundo do vaso, né, na lateral do vaso, eu digo, nunca enterrar a orquídea no substrato. E os pseudobulbos então vão saindo do rizoma e assumindo essa posição mais verticalizada aqui. Os pseudobulbos são essas estruturas aqui, que são estruturas caulinares, capazes de fazer o armazenamento de água e de nutrientes nas plantas. Como vocês podem ver, na Cattleya intermédia, o pseudobulbo ele é cilíndrico, ele é bem fininho, bem magrinho mesmo. Então, cada um deles tem uma baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes. Então, a Cattleya intermédia ela é uma planta que gosta de ambientes muito úmidos, ela vive principalmente em regiões litorâneas, porque ela tem essa alta adaptabilidade à umidade relativa do ar. Então, ela consegue captar e armazenar a umidade relativa do ar. E também em ambientes mais úmidos, ela perde menos água para o ambiente. Facilitando então, porque ela não tem estruturalmente uma grande capacidade de armazenamento em cada um desses bulbos. Outra coisa que a Cattleya intermédia faz é produzir então toceiras, né? Ela faz essas toceiras com muitos bulbos. Então em cada um desses bulbos aqui ela consegue armazenar um pouquinho de água, um pouquinho de nutrientes. E quando ela forma uma touceira dessas aqui, ela consegue ser uma planta muito mais resistente. Então, por exemplo, a dessecação e a falta de nutrientes que pode ocorrer no ambiente epifítico, né? Porque lá em cima das árvores nós temos vários nutrientes, todos os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento das plantas, mas em baixa quantidade e o que a gente chama de disponibilidade em pulsos, né? Pulsos, porque toda vez que chove, escorre um pouquinho de nutrientes e águas no tronco da árvore e, consequentemente, a planta tem acesso a eles, então. A Cattleya intermédia, ela produz normalmente 2 brotos por ano. Então, o que acontece? Depois que ela floresce, esse aqui é o bulbo que floresceu no ano passado, ela dá até pra ver que tem haste floral aqui ainda, ele não secou porque ela estava com fruto até poucos dias atrás. Depois dessa floração, ela produziu então este broto aqui, que veio sem espata, é um pouquinho menorzinho. Ela produziu este broto aqui, que veio com uma espata.
Essa espata secou, mas não faz mal, vocês podem ver que tem botões florais saindo aqui. E depois ela ainda brotou esse último broto aqui, que a espata tá verde e também estão saindo botões florais. Aqui tem 5 e aqui tem 4. Então vão ser 9 flores aí dentro de uns dias. Vocês podem ver que tem raízes saindo aqui. Então logo depois de brotar, ela tende a produzir raízes. Então o broto vai pra cima e a raiz vai pra baixo. O broto faz o que a gente chama de... Ele tem o que a gente chama de fototropismo positivo. Ou seja, ele vai em direção à luz. Foto é a luz, né? Então ele vai em direção à luz. Como ela pega a luz solar aqui de cima, ela cresce nessa direção. E as raízes têm o que a gente chama de fototropismo negativo ou geotropismo. O fototropismo sendo negativo, então ela vai pro lado contrário à luz. Então se a luz está vindo de cima, a raiz vai para baixo. Ou então geotropismo quer dizer que ela vai em direção à Terra, certo? Por causa da força da gravidade. Então ela entende para onde que ela tem que ir. Então neste caso aqui ela já está enraizando no vaso. Para não precisar replantar ela no passado, que ela já estava crescendo para fora, eu encaixei ela dentro desse outro vaso, né? Eu fiz acoplei ela aqui dentro e deu bem certinho. Ela conseguiu fazer então esse broto e enraizou aqui dentro, esse broto enraizou aqui dentro, esse aqui enraizou em parte aqui dentro, ela já tá fugindo. Então eu vou ter que decidir depois dessa floração agora se eu vou cortar essa planta ou então se eu vou colocar ela num vaso maior. As orquídeas não gostam de vasos muito grandes, a Cattleya intermédia especialmente não gosta de vasos grandes, ela não gosta de ficar com a raiz molhada muito tempo, então eu vou pensar com carinho o que fazer. Mas a gente consegue ver aqui em cima então que essa planta, ela conseguiu então produzir 2 hastes florais, perdão, nesses 2 últimos brotos que ela formou aqui, uma espata seca, uma espata verde. Como eu falei pra vocês, normalmente a Cattleya intermédia produz 2 brotos por ano. Essa aqui fez, então, ela se superou esse ano, ela produziu este e este. Mas acontece às vezes também de quando a planta tá fecundada, quando ela produziu frutos, muitas vezes, essas plantas, elas acabam não produzindo 3 brotos, às vezes elas produzem um broto só. Por exemplo, eu tenho essa outra Cattleya intermédia aqui, que é uma variedade sanguínea, que ela tinha produzido este fruto aqui, este broto aqui que tinha um fruto. Eu até mostrei, tem um vídeo aqui no canal mostrando então eu coletando as sementes dessa planta. E ela conseguiu depois desse aqui produzir só mais um broto, que foi este aqui. Tá? Ele veio espata, mas ele não conseguiu florescer. Então, como a planta gasta muita energia para conseguir armazenar um fruto e desenvolver sementes, amadurecer sementes, às vezes acontece dela não jogar energia para um broto novo. Tá? Então, por isso que ela acabou formando só uma brotação aqui. E só agora, então, depois que eu consegui remover então o fruto, que ela começou a fazer essa outra brotação aqui, certo? Então, essa planta tem 2 frentes, ela está muito bem estabelecida. E os botões que estão se desenvolvendo aqui é da outra frente dessa planta, não é a frente que tinha o fruto. Então, para vocês verem como é curioso e como a forma que a planta está influencia em como ela vai estar. Então, ou seja, uma frente que não tem fruto consegue produzir às vezes 2 brotos por ano e produzir floração nova. E uma frente, então, que tinha um fruto, né? Ela emite e mantém a energia dentro desse fruto e ela acabou produzindo só uma brotação e só depois que veio uma brotação nova, então. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficarem qualquer dúvidas, podem escrever aqui nos comentários. Eu posso fazer novos vídeos sobre isso. Ou, inclusive, alguma live lá no meu Instagram que recebe o mesmo nome que o meu perfil aqui no YouTube, certo? Um beijo pra vocês e até já!